Fala galera do Sob Pressão Podcast, meu nome é Henrico Fajoli, sou aluno do 6º ano da Faculdade Barceló, no curso de Medicina, e hoje eu estou aqui com a... Duda, oi gente, sejam bem-vindos. Temos uma convidada mais que especial hoje, ela é médica formada pela Fundação Barceló, mãe da Pandora, esposa do Mariano e acho que uma das contas mais seguidas. Uma digital influencer, eu diria. Águida Balestra. Oi, gente. Seja bem-vinda. Obrigada. Tudo bom? Obrigada por aceitar o convite. Obrigada a vocês pelo convite. Ela vai falar hoje um pouco sobre a trajetória dela, como ela chegou até aqui, né? Sim. Então, bora começar. Primeiro, conta pra gente um pouquinho como que você veio parar aqui na Argentina. Bom, eu fazia cursinho no Brasil e um amigo meu ia vir estudar medicina aqui na Argentina. E aí do cursinho, eu fiz instrumentação cirúrgica. E eu via que ele tinha começado medicina aqui na Argentina. E aí eu falei, eu também quero medicina. Então, deixei a instrumentação e vim estudar medicina aqui. E acabou que esse meu amigo, ele estava em Rosário e eu resolvi vir para Buenos Aires. Ah, então você já chegou para Buenos Aires. Sim. E você tentou fazer a UBA ou foi direto para Barcelona? Fiz o CBC da UBA. E aí da UBA faltou uma matéria para mim, porque na época que eu cheguei aqui, você não podia fazer as matérias juntas. Ah, tipo, ok. você tinha que fazer de 2 em 2, e se você reprovasse, você tinha que fazer no outro semestre a matéria que faltava. E a gente chega com essa coisa, sempre acha que vai perder tempo, Sim. né? E eu fiquei desesperada, achei que eu ia perder tempo e fui para Barcelona. E daí, como que foi pra você? O idioma, a cultura, começar a faculdade? O idioma a gente vai pegando, né? Tem bastante Sim. brasileiro aqui, então a gente Sim. vai tendo bastante contato com brasileiro e a gente vai pegando o idioma. Não é tão difícil, é parecido com o português. Eu não tive problema com o idioma. E aí, no segundo ano começam as provas orais. Sim. Segundo ano da Barceló, temos anatomia, histologia, genética. Como foi pra você daí? Anatomia horrível, gente. Horrível, porque eu comecei em 2014. Acho que foi, sei lá, acho que eu fui a pessoa que mais demorou pra passar por anatomia nessa vida, que eu sei, pelo menos eu. Porque eu comecei a anatomia em 2014 e eu fui pro terceiro ano em 2017. Em 2016 eu desisti da faculdade. Desistiu da faculdade? Sim, foi 2014, eu não fui nenhuma prova. Não, eu ia pra faculdade e tudo, mas nenhuma prova me apresentava. Pra nada, nenhuma era. Eu simplesmente chegava no dia da prova, eu ficava, tipo, na cama, não queria sair da cama. Então, tipo, o meu primeiro ano foi perdido. Eu estudava, mas não queria fazer prova. Por ansiedade, assim, te travava mesmo? Sim, de pensar que você ia... Sim, tinha pavor. Isso exclusivamente de anato ou de todas as matérias? No primeiro ano foi de todas as matérias. O primeiro ano foi praticamente perdido pra mim. Eu ia pra faculdade normal, mas eu não fazia prova, porque eu tinha pânico de ir pra faculdade. Sim. E aí, o que aconteceu? Na Barcelona, muita gente não sabe, mas tem psicóloga na Barcelona. Olha, eu não sabia. Fica a informação, viu, gente? Sim, tem psicóloga na Barcelona. E aí, as minhas amigas ficavam, tenta buscar ajuda com a psicóloga da Barcelona. Tem a Nancy, que ela dá aula pra gente. Na época tinha a Mariana também, não sei se ela tá hoje. E elas super me ajudaram. E elas falaram, teu problema não é estudar, você tem medo, você tem que fazer a prova, tenta ir fazer a prova. Tá, 2014, meu ano foi perdido. 2015, eu fiz histologia, anatomia, tudo certinho. Histologia eu ia super bem. Anatomia não, né? E aí anatomia só reprovava. Não, porque eu tinha medo dos professores de anatomia também. De histologia eles eram mais tranquilos, Sim. né? Na verdade eu tinha a Verônica de professora, né? Mas eu estudava muito. E ela falava, você sabe muito histologia. Ela via que eu ficava nervosa, mas ela não tinha aquela impaciência comigo. Sim. Ela tinha muita calma e deixava eu fazer a prova, tipo, tranquila. Claro. A Carolina, ela escrevia o que ela me perguntava, ela falava, escreve aqui o que você quer falar. E eu escrevia e lia pra ela. Então, tipo, é muito bom, Eles às te vezes, você ter ajudaram. pessoas que Sim. entendam o seu problema. Então, histologia, né, embriogenética, eu conseguia aprovar sim. Anatomia, os professores não tinham muito esse entendimento, tratavam a gente mal, eu fiquei traumatizada, né? Então, 2015 ficou faltando anatomia pra mim. 2016, eu não conseguia pisar na faculdade.
que me dava ataque de pânico. Eu via a professora de anatomia, não sei se pode falar o nome dela aqui. Eu morria de medo, todo mundo morria de medo dela. Deixa em off, mas a galera já sabe qual é. Eu morria de medo. Eu pisava na faculdade, começava a me dar crise de ansiedade, aquela vontade de ânsia, e não conseguia olhar para as pessoas me perguntavam da faculdade, me dava pânico. Sim. E a minha mãe falou, comprei uma passagem, você vai voltar pro Brasil. Você vai voltar pro Brasil e... Vai voltar e voltei. pronto. Sim, não tive muita opção. E aí, quando eu cheguei lá no Brasil, né, é muito bom ter o apoio da família, porque eles nunca me cobraram de nada. Sim. Tipo, eu me cobrava. Uhum. Tipo, e aí eu fui na psicóloga. Foi a primeira vez porque eu falei pra alguém contar realmente como era a faculdade aqui pra alguém do Brasil. Já até vontade de chorar. Sim. Porque as pessoas lá não entendem. Não Tipo, as pessoas acham que medicina aqui é fácil, que a gente vem tentando facilidade. Não é assim. Não é. Tipo, óbvio que a gente vem pra realizar um sonho, porque no Brasil, às vezes, muitas vezes não é possível. Sim. Só que as pessoas, às vezes, julgam sem saber. Sim. Né? E a primeira vez que eu falei, tipo, uma pessoa do Brasil realmente como era a faculdade foi pra essa psicóloga, que eu sentei na frente dela e comecei a falar tudo como era e o que eu tava sentindo. Nossa, eu saí de lá, tipo, mas eu tava transpirando de uma forma que quando a minha mãe me viu eu sair na recepção, ela falou, o que tá acontecendo com você? Tipo... E aí, tipo, depois que eu comecei a falar isso, eu fiquei mais leve, sabe? Sim. Eu fiquei um tempo que eu não queria sair, não queria ver minhas amigas do Brasil, não queria contar o que estava acontecendo comigo, porque a gente se compara muito, né? Você vê todo mundo terminando a faculdade, todo mundo fazendo a sua vida, trabalhando, ganhando seu dinheiro, e você ali no mesmo lugar, digamos, e não sai do lugar. E então isso, não por querer estar no lugar de outra pessoa, mas a gente, querendo ou não, se compara, sabe? Sim. E estar no Brasil, depois com a minha família, conversando com eles, me ajudou muito. Eu comecei a tomar remédio também. E aí, em 2017, eu voltei, né, porque faltava a final de anatomia pra mim. Eu falei errado. Eu voltei com bioquímica, físio. O terceiro Só que ano. eu reprovei na final de anatomia no meio do ano. Nossa. E era a sua terceira chance? Era a última e eu chance. tive que voltar de novo para anatomia. E aí foi isso. Depois fiz tudo anatomia, aí eu fui aluna da Rimena também, ela era maravilhosa comigo. Ela treinava oral comigo todos dos finais de aula. Eu saía, ela falava, você vai me explicar tal coisa. Eu ia lá com ela, via os preparados, explicava. Ela me treinava pros orais. Eu adorava a Rimena também, ela foi minha professora. Ela foi muito boa comigo. E, tipo, normalmente todo mundo fala, meu Deus, você aprovou com os piores professores, porque todo mundo fala que ela... Eu não acho. Tipo, eu também eu adorava acho a ela Rimena. super boa, a Verônica também. E aí me atrasou mais ter começado bioquímica e deixado a final de anatomia. Claro. Que eu tinha pavor de ir pra frente, tipo, querer fazer a prova de anatomia. Era algo que me bloqueava. E bom, aí fiz a anatomia tudo de novo com a Rimena, fiz as finais, aprovei. E aí, depois disso, na faculdade, minha vida andou. Depois de que eu aprovei a anatomia, que era o que me segurava, nunca mais. Aí minha vida andou. E foi esse o problema que eu tive com a anatomia. Mas isso é um ponto também, né? Que é muito difícil para as pessoas entenderem, que eles acham que realmente vir pra Argentina é o caminho mais fácil. Só que eu nunca entendo isso, porque o caminho mais fácil é deixar quem a gente ama, deixar o nosso país. Deixar tudo, então, né? Isso é um lado que pouco se fala sobre isso. E sim, talvez a forma de ingresso seja um pouco mais acessível, porém dificilmente a pessoa se forma aqui, né? Para vocês verem, muita gente que começou comigo em 2014, vários já estão trabalhando, hoje são médicos, mas muita gente voltou não seguiu o sonho da medicina, tá fazendo outra coisa e tal. Cada um tem um tempo, cada um tem... cada um tem a sua jornada. Medicina é persistência. Persistência. Mais do que inteligência é persistência. E você teve dificuldade com anato, mas com isso foi diferente, que eu sei que você foi ajudante e tudo mais. Eu adorava histologia. Fui ajudante de histologia. E nesse tempo também, que mesmo estando com anatomia, eu era ajudante do pessoal de histologia. Tipo, eu estudava anatomia com o pessoal que eu era ajudante, digamos. Nossa, que legal! Sim. E como que foi a experiência da ajudantia? O que você acha que te valeu, assim? Pra mim, ajudou muito
pra eu confiar que eu sei explicar as coisas pras pessoas. Porque às vezes eu tava, tipo, porque eu não confiava em mim. Sim. Às vezes eu tava lá em histologia, o aluno vinha e perguntava tal coisa, eu ia e respondia. Então, me ajudou pra eu ter confiança em mim, né? Pra poder falar melhor e tal, porque era o que eu não tinha. Ainda me custa um pouco, mas eu fui melhorando com o tempo. E refletiu também em anato, né? Sim. Uhum. Com certeza. E quanto tempo você ficou de ajudante de... Foi de 2017 até 2020. Não, até 2019. 2017 a 2019, porque 2020 veio a pandemia. Ou seja, se envolveu bastante aí com a docência, né? Sim, Por eu assim dizer. gostei. E você cursou na pandemia também. Como foi isso? Sim. Conta um pouco pra gente. Quais anos você fez na pandemia? O quinto. O quinto. Quinto ano. Foi quinto ano na pandemia. Nossa, foi horrível, porque... pra todo mundo foi horrível, né? Eu não Sim. sei se vocês voltaram pro Brasil. Eu voltei. Eu fiquei voltei aqui na também. pandemia e foi muito puxado, porque não tinha como sair na rua, não tinha como fazer nada. Tipo, eu me juntava nos primeiros dias, eu também tive um problema no rim bem na pandemia, juntou tudo, que eu não podia nem sair de casa para fazer os exames que eu precisava. É, né? aqui na Argentina Aqui a pandemia, a foi quarentena foi Foi a maior tensa. quarentena do mundo. Sim. Foi a maior quarentena Do do mundo. mundo. E aí eu já tava meio desanimada por causa do meu rim e tal. E aí eu tava meio depressiva, só queria ficar na cama. E a galera já tava assim por causa Do fato, né? da pandemia. E eu juntou a pandemia e meu rim, mas eu tinha as minhas amigas, a Sofia, que sempre a gente ficava ligada com o Zoom Aham. 24 horas por dia. Até se eu deitava e ia descansar um pouco, depois voltava com ela, porque era a única forma de eu conseguir Incentivo, para estudar, né? Igual as aulas, eu sempre assisti às aulas, nunca deixei de ver aula, mesmo em casa na pandemia, eu sempre gostava de ver aula, mas para estudar, já que você estava ali dentro de casa, no quentinho de casa, perto do sofá, perto da cama, me custou muito. Sim. Mas a gente se ajudava, a gente se ligava, vamos estudar. Rede de apoio, eu acho que na pandemia, principalmente dos amigos da faculdade, foi o que Sim. salvou, acho que a maioria, né? Eu também tinha os meus amigos total. fiéis ali. Um grupo que a de estudo, pelo menos. Porque né? eu tava sempre na biblioteca, na faculdade, eu sempre fiquei na biblioteca. Uhum. Então, você ter alguém ali no Zoom, você vendo a pessoa estudar, dá vontade de você estudar também. Sim. Às vezes, quando eu não tenho companhia, eu coloco no YouTube, Study With Me. E aí é alguém estudando. Claro, alguém Eu me estudando. coloco eu mesma. Ah, você abre o Sim, Zoom e eu fica... abro o Zoom e fico sozinha. Que aí se você se desconcentra, você fala, tá desconcentrado. E isso foi uma pergunta que a galera fez no Insta, mas é uma pergunta pessoal minha, acho que do Pertinente, Ricardo. pertinente. Como é que sobrevive ao 6º ano? Porque Porque assim, ó... particularmente a organização é assim, é fora de série, é inumano, porque Não, é uma quantidade prova atrás absurda. uma prova atrás da outra, segura na mão de Deus e vai. É isso mesmo. Segura na mão de Deus e vai. Você tem que viver no automático. Você tem que ir fazendo as coisas que você pode. Você não vai conseguir estudar igual você sempre estudou, de fazer teus resumos bonitinho, repassar. Sim. Me dava muito jeito ruim, assim, sabe? Porque eu não podia, não dava tempo quase de fazer um meu resuminho com cor. Porque você tem que estudar várias coisas ao mesmo tempo e a cada 15 dias você tem final para fazer. Então você tem que ir no automático e se não passar, aí você tem que repõe depois uma em cima da outra. Porque Equilibrar pratos. e esse ano sim é no automático, porque você tem que estar com constância sempre estudando e não deixar de fazer as provas, porque se você deixar é melhor você fazer e reprovar e ver mais ou menos o que te tomaram. Sim. Claro, do passar que pela experiência. deixar de fazer a prova e perder a data e juntar com tudo no final, porque os professores, eles sabem que a gente tem muita matéria e que a gente tem muita coisa para estudar. Então, eles são mais compreensivos e muita coisa também você já tem dos anos anteriores. Sim. Então, às vezes tem coisa que pergunta que você sabe e você não estudou, depende da rotação. Você nem sabia que você sabia. Você vai mais por lógica. E qual matéria você mais gostou, assim, de você olhando hoje, né, já formada? Qual matéria você mais gostou? Ou a que mais te enganchou pra estudar, assim, que você estudava falando, eu gostei dessa? Eu gostei de várias. Bioquímica, histologia,
pato, eu gostava micro, eu chorava, tinha gotas de lágrimas nos meus resumos de Todo micro. mundo sofre comigo, eu acho. Porque era memória pura e quando eu ficava nervosa, minha memória ia embora. Então, pra mim, microbiologia foi pesado. Eu chorava demais estudando micro. Então, pra você, a matéria mais difícil ou que te Não, trouxe acho que mais é dificuldade foi Foi anato ou micro? nato e micro também. Ok. Depois as outras, tranquila. Eu gostei de bioquímica, histologia, dermato, eu gostei bastante. E isso, assim. E quando você estava na faculdade, tinha alguma blogueira, alguma pessoa que dava dica no Insta, assim, como que você começou esse... Tinha alguém na sua época que você... Nada, não tinha ninguém. Não tinha ninguém. Pra vocês terem, quando eu cheguei aqui, você entrava no subte e eles te davam um mapinha pra você olhar a cidade. Tipo, ninguém usava muito Claro. Google. Caramba, né? como Eles te davam- mudou, Distribuíam os mapas, né? 2000, Os mapinhas. eu cheguei em 2013, né? 2014 entrei em Barcelona. 2013 eu cheguei e tinha uns mapinhas, eles deixavam os mapinhas. Sabe essas pessoas que vendem o panuelinho? Sim. Eles, em vez de deixarem isso, eles deixavam um mapinha. E você, se quisesse andar em Buenos Aires, você olhava o mapa. Ou seja, Eu, tipo, não faz tanto tempo também. Não. A gente fala, parece que foi no tempo do EPA. Mas é porque, acho que depois da pandemia ainda mais, a tecnologia avançou muito em 10 anos, então Sim, parece totalmente. muito tempo e nem faz tanto. Sim. totalmente. É. E conta um pouco pra gente assim, né? A gente falou um pouco de faculdade e tal, e do seu final de carreira, né? Que assim, depois do sexto a gente entra ainda no internato, depois ainda tem a final de carreira. Como foi isso? Conta um pouco pra gente. Sim, a minha época do internado. O internado é muito lindo. Gente, primeiro quando você se recebe, é tipo, isso que te dão uma ovada, te dão tudo. Qual que é a Gente, tem gente que sensação? não quer fazer, mas façam. Eu Porque entrei na faculdade sonhando com esse momento. É necessário, sabe por quê? Porque quando te sujam e tal, você vai tomar um banho, parece que todo o sofrimento da faculdade Tá saindo junto, tá saindo, né? vai tudo pelo ralo, porque Massa. o internado é diferente. Eu, pelo menos, aproveitei meu internado. Eu gostei muito, eu aprendi muito, eu ia atrás, perguntava, eu queria aprender mesmo. Eu tive um problema do meu rim no internado, quase morri, fiquei em coma 2 dias, em abril do ano passado. E a faculdade foram super atenciosos comigo, eles deixaram bom. fazer duas matérias do internado ao mesmo tempo. E esse foi, tipo, o perrengue assim, que eu tive do internado, porque de resto foi super bom. Eu gostei bastante. E aí, para final de carreira, eu estudei 2 meses direto, sem parar. Eu comecei no dia 18 de janeiro e parei no dia 14 de março, estudando todos os dias sem parar. Eu acho que eu lembro nisso, você foi pra praia, não foi? Levou Sem parar, restaurante. sem parar. O Mariano trazia comida, sério, só faltava dar comida na minha boca no primeiro mês, né? Depois do segundo mês, eu fiquei na casa da Georgina, minha amiga. Fiquei morando lá com ela, porque não queria nem ver o Mariano Só na pra minha estudar frente, mesmo, pra eu não perder o foco. Porque é a última, se você Claro. aprovar... Essa última acabou, prova é já tudo ou acabou, nada, né? É tudo ou nada, é o último esforço. Mas é tranquilo, é uma prova tranquila, porque tudo que você vai aprender no internado, das matérias, você vai pegando um pouquinho e é o que eles vão tomar na final de carreira. Claro. Tipo, o que dá pressão da final de carreira é que eles fazem você ficar esperando muito tempo para render a prova numa sala fechada, você não tem comida e você fica muitas horas lá dentro fechado, incomunicável com o mundo. Tipo, Só esperando que... só esperando. E aí isso é o nervoso, porque lá na hora passa tudo tão rápido que você não percebe. Assim, eu tinha até te falado que a primeira, eu rendi 2 vezes a final de carreira, mas foi num dia e no outro, porque no primeiro, gente, eu sou a louca dos ataques de pânico, tá? A ansiedade A gente se que reina. identifica, a gente se identifica. No primeiro dia eu fui render, mas não é difícil, é fácil. Na prova não é difícil. Só que um dia antes eu estava muito nervosa. A minha última comida tinha sido às 8 horas da noite. E eu cheguei meio-dia no outro dia na Nossa, faculdade para não tinha- render e não eu não tinha tinha comido comido nada. nada, porque eu estava nervosa, não conseguia, até tentei. Cheguei meio-dia para render, eles foram chamar a gente para render
às 6h12 da tarde. Nossa. Ou seja, eu Jejum fiquei intermitente quase forçado. 24 horas 24 sem horas comer. sem comer. E nesse tempo esperando, eu comecei a sentir mal. Já eu falava, tá doendo minha cabeça, eu pedi remédio pra secretária, porque você não tem contato com ninguém. Só Claro. fica uma secretária lá na porta, que se você quiser ir no banheiro ou algo, você tem que bater na porta e pedir pra ela pra você ir no banheiro. É quase um cárcere. Você fica na Parecido com as aplicações práticas da prova do Revalida. É. Bem parecido. E na Revalida você tem 10 minutos, né? Na Barcelona você tem 6 minutos. Bora. Ou seja, é um teste um pouco mais... Mais afilado. E aí eu comecei a ter muita dor de cabeça, comecei a não perder a visão, assim, mas eu falei, vou tentar fazer a prova, Claro. né? E Já tinha subi esperado horas. E subi pra fazer a prova, só que no meio da prova eu passei mal, eu passei mal e eu não lembro de nada. Não lembro. A Carolina disse que eu fiquei dura, que eu comecei a ter espasmos, mas eu não lembro, eu não consigo lembrar de nada. E aí me deram, fiquei internada, me deram um remédio. No outro dia eu fui fazer a prova com clonazepam. Perfeita. Tipo, tranquila, E aí plena. você ficou mais tranquila depois? Sim, porque o remédio, ele Claro. não deixava ter as confusões mentais que eu tinha de informação, de passar muita Sim. coisa. Então eu fiz a prova, tipo, o que vinha era a resposta e pronto. Tipo, foi super tranquilo. Tanto que eu tinha passado pela posta de diagnóstico no primeiro dia, a Vivi falou pra mim, meu Deus, você não é a mesma pessoa de ontem? Tipo, mas eu totalmente também não mudado. lembro o que tinha acontecido no dia Claro. anterior. Sim. Claro. E pra ela falar isso pra mim, e isso, eles foram super, Que bom, né? Claro. sim. A parte pelo Ninguém estresse... tá lá pra reprovar, por isso que eles deixaram eu fazer. Óbvio que às vezes tem gente que reprova, mas são Claro. poucas pessoas. Só que ninguém tá lá pra te reprovar. Que bom, Claro. porque, né? É a última instância da é. faculdade, a última etapa, né? É. Agora, realmente, só quem passou sabe, né? Você ficou se dedicando aí 2 meses e muito mais que isso. Durante o internato você estava estudando também, obviamente, agregando conhecimento. Mas só quem passa que realmente sabe a É dificuldade como se que fosse é, né? uma prova oral da faculdade, só que com a pressão de você tem que saber tudo É, que você Sim, aprendeu. fica tocando uma sirene, É, você o tem que nível ficar de tocando de estresse sala. Tipo, você tem que absurdo. sair correndo porque você começa numa posta e toca a sirene e você Você fala, tem meu que Deus, mudar não deu de tempo de posta. escrever. E, Pra quem tipo, não entende, são várias são salas. postas, várias salas. E aí cada sala tem um caso São 12. clínico. 12 postas? 12. São 12 casos clínicos Eu sei que era um pouquinho diferentes. Você menos. fica mais de 1 hora lá. São 12 postas. Putz. E aí- 6 minutos por posta. Ok. 6 minutos por posta. Aí você tem que... eles te dão um caso clínico. Às vezes tem posta que o professor se faz de ator também. Mas eles te dão um caso clínico, você lê o caso clínico. Você tem que dizer quais são os diagnósticos diferenciais que você pensou. Qual é o diagnóstico mesmo. Claro. Quais os estudos que você pediria. Perfeito. E o tratamento que você faria nesse paciente. Algumas coisas eles podem perguntar mais. Na minha posta de gineco, que era a professora de anatomia que me tomou na minha primeira prova, ela estava na minha prova e ela queria mais coisa. Te Me perguntou mais temas. perguntou tudo, capas musculares, perguntou um monte de coisa pra mim. Eu ficava assim, não acredito que essa mulher tá me perguntando isso na final de No final carreira. de carreira. Mas é que ela é assim mesmo, né? Foi a única Abençoada. prova. E eu respondi tudo pra ela e ainda me reprovou nessa aposta. Mentira! Nossa, posta. Sim, foi a única aposta que eu reprovei. E eu respondi tudo pra ela. Era câncer de útero, falei que eu tinha Tudo que fazer certo, e os mesmo estudos, assim- esterectomia. Que e ela... Ai, olha, tem coisa que não É dá, porque né? ela queria que eu falasse assim, era esterectomia e mandar para anatomia patológica. Ok. Aí eu falei esterectomia, ela, o que mais? Eu, esterectomia. Ela, tem alguma coisa a mais que você tem que fazer com isso? Eu lembro que era esterectomia. Aí ela me reprovou por isso, porque faltou falar com anatomia patológica. Eu falei, gente, mas é óbvio, né? Claro. Vou jogar no lixo Claro. depois? Não, Vai né? automaticamente mas pra é anatomia que patológica. reprovar por isso também... É que tem coisa que, às vezes, os professores, eles têm uns pontos específicos na cabeça deles que eles querem que a gente fala, mas não tem como a gente saber Não tudo. vinha na hora. Não Não. vinha, mas eu também nem olhava pra ela, porque eu não queria olhar pra cara dela. Pra evitar Claro. umas É, recordações. e também foi só essa aposta. São super tranquilas, os professores. É que justo no meu dia ela tava, nos outros dias estavam outros professores mais tranquilos, mas ninguém tá ali pra te reprovar. Ninguém tá ali, de verdade. É a nossa Ah, nossa próxima aflição, né, Henrique? É, dá um pouco de E é tudo conforto, que a gente já ansiedade viu, também, é tudo né? que a gente pra já poder- viu. Você tem que se organizar bem pra estudar. Você tem que se organizar, você tem que saber, tipo, você tem que fazer uma lista e saber assim, essas postas eu não posso reprovar.
Porque são postas, eu falava pra amiga, são postas ganadas. Eu falava, tem que ser Claro. postas ganadas, que eu não posso perder. Tipo, aí eu contava clínica, que é muita coisa, pode acontecer de você reprovar em clínica. Óbvio que eles perguntam coisa grande, mas se acontece alguma coisa que o professor pergunta uma coisa que você não lembra, Claro. Sim. entendeu? Então eu colocava postas ganadas, eu colocava eletrocardiograma, laboratório, que laboratório era tipo procedimentos, como colocar uma via, como colocar catéter, essas coisas assim, sabe? Uhum. E aí isso eu coloquei eletrocardiograma, laboratório, pediatria, porque eu gostava de pediatria, eletrocardiograma, psiquiatria e RCP em postas ganadas. Claro. Que 6 de 6, essas 6 eu ia provar. Eu coloquei também emergentes, que era pouquinho. Coloquei 7 postas que eu ia ganhar, que eu ganhava sim ou sim. Uhum. E as outras 5, eu só podia reprovar 2. Ficava Ok. 3. Então você tem que fazer umas Matemática. contas assim para você poder focar Claro. bem no Sim. que você tem que aprovar sim ou sim. Entendeu? E deu Mas dá certo. certo, dá certo. Aí saiu a nota e a sensação. Sou médica. Eu não tive a sensação porque eu tava medicada, né? Eu tinha até te falado, porque Uhum. eu tinha eu idealizava outra coisa. Eu achava que eu ia olhar lá, tipo, aprovada, eu aprovei, e chorar e tal. Só que como eu tava com clonazepam, Você teve outra reação, né? Passei, assim, passei e eu não fiquei com aquela sensação. E todo mundo me ligando e ficava... Porque no dia anterior, como eu passei mal, meus amigos ficavam mandando mensagem, vai fazer a prova Sim. e tal. Depois todo mundo ficou me ligando pra dar os parabéns. Conseguiu. E as pessoas todas felizes, que te passa? O que tá acontecendo? Eu, não, gente, eu tô com remédio, eu só quero deitar e dormir. Só isso. E aí eu só fui ter a sensação mesmo quando eu peguei o diploma. Que aí foi quando eu tive emoção, que eu chorei de emoção. Porque, gente, eu sou muito emocionada, eu choro o tempo todo. Então, o remédio me bloqueou isso. Então, eu fiquei meio estranha, parecia que eu não tinha aprovado ainda. E eu tava com a sensação, uns dias eu fiquei com a sensação do ataque de pânico que eu tinha. Eu fechava o olho, eu imagino, tipo, vinha algumas imagens na minha cabeça. Então, eu não tava meio que acreditando ainda. Demorou pra cair a ficha. E aí, depois, quando eu peguei o diploma, daí a ficha cai. Caraca, sou médica. Sim. E de onde surgiu a ideia de você abrir o Insta e começar a falar no Insta? Foi Quando eu voltei pro na- Brasil em 2000... Na verdade, gente, eu sempre... Na época do Facebook, eu sempre publicava tudo no Facebook, foto o tempo todo. E as pessoas sempre perguntavam pra mim, de onde é essa sua roupa? De onde é tal coisa, Ana? E meu amigo falava, por que você não Claro. mostra da onde é tal Não investe coisa? nesse lado seu, né? E daí, quando eu tava, em 2016, quando eu tava no Brasil, eu tava sem nada pra fazer, digamos. Aí eu comecei lá a mostrar as coisinhas de lá. E aí falar da vida aqui também, da faculdade aqui. E aí um monte de gente me seguia e perguntava da faculdade aqui, que queria vir pra cá e tal. E aí eu comecei assim, mas foi em 2016, não tinha quase ninguém. E foi orgânico, assim, foi acontecendo. Foi acontecendo, porque... E às vezes eu não tinha noção... É que antes meu Insta era... Eu tenho mais seguidor agora, mas meu Insta era bem mais bombado antes. Porque era só eu, não tinha tanta Claro, gente. claro. Sim. Gente, eu recebia mais de 100 mensagens por dia antes. Basicamente Tipo, em você abriu as 2017, portas para isso. Eu não conseguia... Eu abria meu Insta, eu não conseguia, porque eu recebia mais de 100 mensagens por dia. Era a mãe, era... Agora eu não recebo quase nada de mensagem, porque tem informação em tudo Tem quanto é muita- lado. aham. Mas antes eu não tinha noção, assim. E aí, às vezes, eu publicava alguma coisa que eu falava, meu Deus, tá chegando em bastante gente. Eu lembro uma vez que tinha uma promoção do Crocs 2x1. Eu publiquei, o cara da loja veio atrás de mim, que ele queria saber quem eu era, que um monte de brasileiro foi na loja dele comprar o Crocs. Eu ficava, gente, às vezes eu não tenho noção Do impacto, né? Claro, porque a gente tá falando no Insta, é uma tela. Então a gente não tem noção Claro. que de fato são pessoas ali que estão escutando o que você... aham. Que estão absorvendo o que a gente fala, né? Seguindo os conselhos. E tipo, eu não acho agora meu Insta que é igual, bombado igual antes, assim. Mas as pessoas estão ali. Sim. Mas é que antes elas queriam a informação e ficavam mandando mensagem e perguntando. E agora eu acho que como tem informação de outros lados, aí meio que se divide um pouco, né? E tem um monte de gente, né? Dando dica aí também. E eu acho também que é muito uma galera que acompanhou você desde antes. Tipo, eu comecei a te Sim. seguir, eu tava na metade da faculdade, ali no 4º ano.
E aí ver você passando pelo quinto, sexto e agora formado, eu acho que pra quem tá na faculdade Claro, também dá totalmente. Sim. Porque óbvio que todo mundo segue alguém que tá na faculdade, mas seguir alguém que terminou, que formou. Que tá na Sim. sua frente de alguma forma, né? Que você sabe que a pessoa passou por aquilo ali e que você também é conseguiu. capaz de passar. Né? Exato, E isso impacta como, assim, na sua vida diária? Eu gosto de me conectar com pessoas, então tem o lado positivo, né? Eu recebo muito carinho da gente, mas tem o lado negativo também, porque às vezes tem muita gente sem noção na internet. Eu não sei porque quando você se expõe muito, Sim. você corre o risco. Corre o risco, da mesma forma que eu vejo que eu recebo carinho muito mais do que às vezes algum comentário, mas isso vai Claro. ter. Mas tem, vai ter então? sempre. Nossa, sempre. Não, com certeza. Sempre tem. Teve uma época que eu coloquei aparelho na parte de baixo porque as pessoas se incomodavam com o meu dente e ficavam me falando do meu dente. No Insta? No Insta. Tipo, fazia um vídeo, falava e falavam do meu dente. Assim. Ou seja, E eu me sentia mal. E eu coloquei aparelho no meu dente pra ficar retinho e as pessoas pararem de falar do meu dente. Sempre vão falar alguma coisa. Aí eu publico, nossa, você tá inchada, você tá gordinha, você tá com cara de grávida. Né? É o tempo todo. É o tempo todo. Mas é que eu tô ali me expondo e as pessoas acham que tem o direito de falar alguma coisa, né? E na verdade, todo mundo sempre vai ter alguma coisa pra falar. Sim. Na grande maioria das vezes. Só que tem uma coisa que eu levo muito pra minha vida, que é as consequências das nossas escolhas só a gente vai viver. Então a outra pessoa pode falar, a outra pessoa pode te aconselhar, mas a sua decisão só você vai viver. E eu tenho certeza que você se expor, por mais que tenha esses lados, te traz frutos também. Sim, com então, certeza. O Insta, eu consigo ter umas parcerias, né? Consigo ganhar um dinheirinho com o Insta. Né? Na pandemia também, as pessoas guardavam malas comigo porque elas confiavam em mim, então deixavam as malas comigo e voltavam pro Brasil. Então foi uma forma de eu conseguir ganhar dinheiro também com o Insta. Sim. Então, e ter essa conexão com as pessoas. Eu conheci muita gente, tenho amigas, seguidoras. Então, pra mim, também teve o lado positivo. A parte da promoção da sua imagem também como médica, né? Sim. Que agora... agora eu vou voltar o meu Insta pra esse lado, né? Tipo, eu vou parar um pouco com as parcerias e isso, e vou mostrar outro lado, que agora é o lado da medicina mesmo, do trabalho. Da doutora Águida. Da doutora Águida. Ainda não acostumei. E agora a gente pode falar um pouco sobre o casamento? Pode. Eu, particularmente, queria saber qual é a diferença... Ai, perdão. De uma festa de casamento no Brasil, que inclusive eu vou ser madrinha logo logo, e uma da Argentina. Vai ser madrinha no Brasil ou aqui? No Brasil. Gente, é totalmente diferente. Primeiro, porque eles não são tão emocionados igual a gente. Nós somos exagerados. Eu sei que nós somos exagerados. Tipo, às vezes a gente faz um casamento wow. Mas olhar pra formatura também, né, de medicina no Brasil. Então, eles não são exagerados, eles são bem básicos, né? Então eu sofri muito para as coisas que eu queria no casamento. Que era difícil, tipo, eles tinham um limite, era aquele limite e pronto. Tipo, você pediu alguma coisa pro casamento e... não, a gente faz assim, era assim e pronto. Eu ficava, Jesus amado, pra você ter ideia, quando eu fui... Eles não têm aquela emoção, de sim ao vestido, e aquela emoção, sabe? Quando eu fui ver meu vestido, eu falei, nossa, eu vi meu vestido... A mulher do vestido falou assim, Águida, para, só um vestido. Assim. Amor, e não é só um vestido, é o meu vestido de casamento. Aí eu fiquei toda a emoção que eu tava sentindo no momento. Tipo, eles não têm essa emoção igual a gente, do casamento, da festa e tal, né? E eu queria ver como que eu ia estar no dia do meu casamento. Eu fiz teste de cabelo, eles não têm costume de fazer teste de cabelo, teste de maquiagem, eles não têm costume de fazer o teste antes, do jeito que tá e pronto. Entendeu? Então, eu fiz teste do meu buquê e a mulher achava estranho. Eu pedi o buquê pra eu ver como é que ia ficar. E eles não têm isso aqui. Eu ficava, gente do céu, que estranho. E a mulher do salão também, ela falou, os brasileiros são muito exagerados. Eu falei, eu sei que a gente é exagerado, mas eu só tô querendo um pouquinho. Eu não quero nenhum casamento igual ao do Brasil, mas eu também não quero um casamento igual o da Argentina. Tipo, eu queria uma mesa de doce. Não tem mesa de doce aqui. Que aqui... Mas foi bem legal o meu casamento. Mas é que aqui é diferente. Eles fazem uma mesa de pôsteres. Tipo,
eles vão armar em algum momento da festa uma mesa de postres e começa a passar um monte de postre, mas é um monte de postre mesmo. Isso é pra eles a sobremesa da festa. Não tem a mesa de doces. Ah, tipo docinho fino, assim? Não, Claro. não tem. Por que eles não têm brigadeiro? Não. É. Não, e daí eu queria, porque queria uma mesa de doce. Aí ela conseguiu uma mesa branca pra pôr o meu bolo lá e tal, mas os convidados amaram a mesa de postre. Tipo, porque é diferente. Sim. E o casamento aqui é outra coisa que é diferente. Ele é totalmente cronometrado. Tipo, todas as etapas. Tipo, você começa tipo, o pessoal chega, tem lá o coquetel de chegada e teve a cerimônia, aí terminou no horário certo a cerimônia. Aí teve comida depois da cerimônia, tipo umas islas de comida, teve comida italiana, sushi, um monte de coisa assim, umas islas de comida, que diz. Aí deu horário, eles levaram embora as islas. Aí a gente foi jantar. Aí, você tá jantando, começou a dança. No meio da dança, a dança para a música, para tudo, e aí você vai fazer tal coisa. Aí depois volta a dança. Aí no meio da dança, vai comer o postre. Aí no meio Nossa, mas vai aí fazer para a champanhe. música? Para a música. Todo mundo fica, o que aconteceu? Os argentinos já sabiam que tinha alguma coisa. Mas os brasileiros ficavam, parou por quê? Tipo assim, sabe? Porque eles são... Mas eles adoraram. A minha amiga falou, meu Deus, eu amei porque eu bebi tanto e não deu tempo de eu ficar bêbada, porque vinha um açúcar por cima, Claro. E aí eu fiquei controlada. Os brasileiros gostaram bastante. Eu nunca fui num casamento argentino. Não, também. É bem Tá um cronometrado. E a música para pra você Diferente, comer. bem diferente. Totalmente. Para pra você comer, porque no Brasil, às vezes, você perde muito tempo, muitas etapas da festa, porque às vezes você está dançando lá, está enchendo a cara, Claro, e você aí nem passou percebe o docinho, resto, você não né? viu. Sim. Meus amigos falam, meu Deus, eu nunca aproveitei tanto o casamento e comi tanto, porque era cronometrado, você tinha que fazer o que estava todo mundo O que tava fazendo. no planejamento, né? É isso. E qual foi a importância quando você conheceu o Mariano? Assim, Eu conheci o Mariano em 2016 e voltei pro Brasil. E ele me esperou. Então, ele te esperou? Ele foi pro Brasil depois de novembro, a gente ficou conversando tudo e ele foi pro Brasil me encontrar. E qual a importância que ele teve na sua trajetória Total, aqui? ele me acalma demais. Ele é muito calminho. Me ajuda muito, muito, muito. Tipo, quando eu tava estudando, porque, gente, eu sou... às vezes é que eu não mostro tudo, né? Mas é que eu sou... Quando eu começo uma coisa, eu tô focada naquilo ali, né? Eu tentava ter meus momentos de lazeres com o Mariano, mas durante o que eu tava fazendo, estudando e tal, só faltava ele colocar comida na minha boca. Porque eu falava, eu tenho que estudar, eu tenho que aprovar, e tal. Uhum. Depois, à noite ou algo, a gente saía pra comer rapidinho, ou final de semana aproveitava. Pra eu ter até o tempo de qualidade com ele, né? Sim. Senão ele ia me deixar. Mas ele me ajuda muito, ele é muito calmo. E às vezes eu tava ansiosa, ele sempre tava do meu lado. Aquela dor de tensão de sempre da faculdade, que agora eu já nem tenho mais, graças a Deus. O Bejado me ver livre dela também. Ele A gente ficava não vê a hora, né? apertando e fazendo massagem e tal, conversando. A gente escutava meditação juntos, porque ele é uma pessoa calma e ele me acalma. Então, ele foi só coisa positiva pra minha vida. Seu ponto de equilíbrio. Um ponto de equilíbrio. Que massa. E conta pra gente como você conheceu ele. No Tinder. O match mais certeiro da sua vida. Conheci ele no Tinder. Gente, eu não gosto de Tinder. Porque primeiro, você conhecer uma pessoa só pela foto, eu acho muito você ficar Claro. sim ou não pra pessoa que tá ali da foto. O que aconteceu? Uma amiga minha, olha como a vida é, ela saía com um menino. E ela achava que ele estava no Tinder. E aí, ela falou pra mim, você pode entrar no Tinder pra ver se ele dá match lá com você? Falei, posso. Aí passou o menino, eu dei match com o menino, né? Aí eu falei, gente, vamos ver esse negócio aqui, né? Aí um dos matches que eu dei era o Mariano, né? Eu lembro que eu dei match em 7 pessoas, junto com esse menino que era da minha amiga, porque eu falei, não vou mexer nisso não. E o Mariano começou a falar comigo. E aí a gente saiu. Vocês acreditam que o menino que eu fui mostrar pra ele, eu não gosto de Tinder, olha isso aqui, não sei o que, eu dei match com essas pessoas aqui, eu nem conversei com elas. Quando ele viu um menino que saía com a minha amiga, era o melhor amigo dele. Nossa, coincidência bizarra.
pelo amor de Deus, eu não quero nada com esse menino, é verdade. Eu mostrei Claro. que a minha amiga que... A gente era amigo dele, era o Meu melhor amigo Deus dele de do céu. infância. Nossa, De infância ainda, Aham, qual a foi no nosso chance? casamento e tudo. que O mundo coincidência é surreal. uma bola bem redonda. Eu lembro, Surreal. eu mostrei assim, olha aqui, ó, eu nem uso o Tinder. E mostrei pra ele, a hora que eu Aí ele mostrei viu. o Juan, não dá pra falar porque tem um monte de Juan, né? O Juan, eu falei, o que tem esse menino ali? É meu amigo, desde pequeno. E depois ainda passou um mês, eu fui no aniversário, tava o Juan lá e foi no nosso casamento tudo. E você, quando vocês se conheceram, assim, como é que foi essa questão cultural? Tem muita diferença no relacionamento, você acha? Alguma coisa do tipo? Porque, Claro. não sei, né? Eu Eu- particularmente não conheço muito sobre os argentinos. É que não dá pra generalizar, né? Tem pessoas e pessoas. Sim, claro. Mas, no geral, eu acho os argentinos... Desculpa, meninos brasileiros. Desculpa. Não é Quem sabe nada vocês pessoal. mudam um pouquinho. Mas eu acho eles mais... Ai, não sei, mais atenciosos. Como na forma de tratar. Aham. Não sei, porque eu vejo minhas amigas que são casadas... Várias amigas minhas são casadas com argentinos. argentinos. E eu vejo diferente a forma deles, como eles são. Não sei, e desde que eu cheguei na Argentina, eu nunca saí com um brasileiro. Já se incorporou direto na cultura real. Aham. E aí vocês se conheceram e já engataram namoro? Tudo? Desde o primeiro dia a gente se conheceu. E aí, desde o primeiro dia que a gente se conheceu, a gente nunca mais se separou. Parecia que eu conhecia ele, tipo, há muito tempo. Ah, é uma gêmeos. E ele, quando você veio pra cá, você imaginou que você ia ficar? Ou você veio pensando que... Eu e ele che- mudou, tipo, a sua... Eu cheguei aqui e eu gostei de Buenos Aires. Eu sentia que eu queria ficar acho que eu falava pra minha mãe, eu vou querer ficar morando aqui, mas eu tinha a ideia de voltar pro Brasil. Mas eu pensava assim que eu ia terminar a faculdade, ficar um tempo aqui e voltar pro Brasil, digamos, que alguns fazem, ficam trabalhando um tempo e voltam pro Brasil. Eu achei que eu ia ter essa etapa de ficar aqui e voltar. Mas depois eu fui ficando aqui justo em 2016, gente, que eu tava com todos os problemas da faculdade, cara. Eu tinha uma faculdade do Brasil para transferência. E eu falei que não. Nossa. Em 2016, porque eu tinha conhecido o Mariano. Ou seja, você fez uma escolha ali também por causa Eu dele. falei pra minha mãe que meus documentos da faculdade não estavam prontos. Os documentos da minha faculdade estão guardados até hoje lá em casa E o no motivo envelope. Eu falei, minha mãe, não, os documentos não ficaram prontos. E eu ia voltar pro Brasil, né? E eu guardei no envelope. Lembra? Tá até hoje lá em casa guardado. Naquele momento ali você as escolheu coisas seu que destino, digamos. Eu não sei né? o porquê que eu fiz isso. Eu tava sofrendo tanto na faculdade e eu menti pra minha mãe. Falando que o documento não estava pronto. Era e sua tava lá. intuição. Eu não sei o que foi, mas aí tudo certo. E no final deu tudo certo. Foi realmente feito pra ficarem um com o outro, Deve né? ser. E aí você... Deixa eu só fazer um PS. Como... Peguem um cu que tá muito bom. Tá Bom, absurdo, né? Nossa, eu, tá vou, eu perfeito. vou comer já, porque senão eu não consigo parar. Gente, queria agradecer muito aí o patrocínio aí da... Da Boli Boli. Gente, tá maravilhoso. Sério, sem brincadeira, sem muito exagerar. É um dos melhores cuscos que eu já comi na minha vida. Eu como um desse sozinha. Meu Deus do céu, Você já não comeu, né? Porque Muito bom, né? Veio bolinho Ela de já tá- cenoura ali, veio gente, pãozinho tem um recheado. aqui, não tem muito. Mas tá muito bom, tá muito bom. E tudo, né? A Boli Boli fez vários bolos de aniversário meu e esse cookie aqui tá perfeito. Voltando ao assunto. Que a gente tá... e daí você decidiu que ia ficar quando vocês começaram a se conhecer. Sim. E agora você é uma argentina. eu sempre gostei, assim, mas agora eu não me vejo voltando pro Brasil. A não ser que, sei lá, ninguém sabe o dia de amanhã. Mas Ok. nesse momento, nessa etapa da minha vida, Você... eu não me vejo voltando pro Brasil. E você vai fazer o Revalida? Ou... Esse ano eu não vou fazer o Revalida, mas eu quero fazer por ter, assim. Claro, por pra ter o desencargo, exame até pra depois ter. com segurança, pra- digamos, né? Sim, Perfeito. quero fazer, mas eu não vou fazer sob pressão. Sob pressão. Claro, no seu tempo, né? Porque, tipo, eu vejo muita gente que... A Barcelona é uma faculdade que mais aprova no Revalida, né? E eu vejo, tipo, Vamos! os meus amigos que renderam, os que não aprovam, é porque tá aquela pressão, tá aquele nervoso. Claro. Porque não é... Óbvio que acontece também muita injustiça na segunda fase. Mas a galera, ela tem o conhecimento. Senão ela não chegaria onde ela chegou. Claro. Tipo, algo você tem, Só de algo se você formar sabe. aqui, você já tem uma carga de conhecimento absurda. Algo você sabe. Ninguém chega
tão longe assim sem Sim. saber algo. Total. E se não sabe também, acho que quando você chega no sexto ou você chega no internado, você é obrigado a aprender algo, porque senão você vai viver na humilhação. Claro. Sim, realmente. Claro, né? Porque começa a ter o peso, a responsabilidade de ser médico, né? E para ser médico você tem que carregar conhecimento. Você tá É chegando algo- você chega no hospital, no internado, pelo menos, às vezes no hospital que você vai, você chega lá e você tem que fazer as coisas tudo sozinho. Quando eu estava no hospital em clínica, que eu tinha que fazer os passes dos pacientes, apresentar os pacientes para os doutores, eu não sabia fazer nada disso. Tipo, fazer um passe. Tipo, óbvio que eu aprendi semiologia, mas na prática de ver ir num quarto, pegar um Claro. paciente, ver ele todo e depois focar no que ele realmente tem, não é fácil você fazer. Sim, não. Claro, a não. semiologia Uma história dirigida. clínica e você fazer a evolução do paciente é diferente. Você Sim. tem que focar bem no que você tem que focar. Então, eu aprendi isso no internado. E aí você vai também aprendendo no internado, quando você vê o paciente está internado, que eu digo que você vai no quarto. Tipo, a pensar no que o paciente tem, os diagnósticos diferenciais. Então, quando você está na prática, você vai vendo que você sabe, que você consegue relacionar. Sim. Porque às vezes na faculdade a gente não tem muita essa noção, né? Não, mas quando você está atendendo o Claro. paciente, você consegue Integrar tudo que misturar as você informações, aprendeu, né? integrar. Semiologia, um pouco de medicina interna, um pouco do... Sim. Né? Uhum. E assim, já que a gente tocou nesse assunto também, falamos de Revalido e tudo, você tem algum plano de especialidade ou alguma especialidade que você deseja fazer? Sim. Eu comecei a faculdade querendo geriatria, né? E depois, quando eu passei no 6º ano, quando eu fiz dermato, eu gostei muito de dermato. Eu fui muito bem na minha prova, tanto que o professor falou super bem, eu até fiquei emocionada, porque prova oral é... Ah, sim. Claro, Aprovação claro. toda vez. Daí eu fiquei até emocionada, porque eu gostei muito de dermato. E daí, no 6º, eu fiquei meio, será que eu faço dermato? Será que eu faço geriatria? E depois, indo pro internado e fazendo guarda, isso eu vi que... E falando com os médicos, Claro. né? Tipo, quanto você ganha? Pegando ou algo assim, experiências vendo ali, né? Claro. o sofrimento do médico ali Claro. e ver quanto ele ganhava. Eu falava, gente, será que é isso que eu quero pra mim no futuro? Se eu for ficar aqui, não vai dar para eu ser geriatra Claro. aqui. Não dá. Até porque aqui os idosos, não sei se vocês sabem, que eles têm o PAMI. Claro, que tem uma cobertura que... é uma cobertura Claro, abrange bem, digamos assim, né? Sim, e é tipo do governo. Tipo, eles não pagam bem. Eles não Claro. pagam bem. Então, não é igual no Brasil, geriatria Claro. e Sim. ser geriatra aqui. Então, eu tive que pensar na minha segunda opção, que é dermato, que é algo que vai fazer com que eu faça o que eu goste e que eu possa ter uma qualidade de vida, né? Sim. Alguma Porque é área da importante, derma... né? Claro. Não, pode falar. Alguma área da dermato, assim, especificadamente? Eu gosto da parte de câncer de pele. Eu gosto muito de dermatoclínica. Quando estava no hospital, eu chamava, eu quero... eu amava ver. É porque eu acho que tem uma hora na faculdade também que a gente pensa também. Tem que pensar, na verdade, Não, na qualidade de totalmente, vida. Totalmente. Sim. E eu gosto da parte de câncer de pele. Massa, massa. Ou seja, seria dermatoclínica, né? E pensa um pouco na área de oncologia vinculada a dermato também. E agora, pra começar, eu tô começando, tipo, na área de estética, né? Porque Ok. anda junto, Claro, querendo ou não. totalmente. Totalmente. E é mais Eu quero. fácil começar por isso. aham. Totalmente. Quero Porque daí botox. já me meto nos cursos e tal, Sim. tô fazendo pós em dermato, pós em estética e fazendo Excelente. os cursos separadamente, né? Claro, e é uma ponte total para você como profissional, como médica, uma área que só tende a crescer, na verdade, Sim. né? Uma área excelente. E uma outra pergunta que a gente vai fazer para você é o seguinte, olhando para trás, né, tudo isso que você passou e tal, qual foi a importância de ter insistido em fazer medicina aqui na Argentina para você hoje, assim? Qual foi a importância disso De tudo? não ter desistido, de ter resiliência, de ter voltado pra cá. De saber que eu pude realizar meu sonho, que eu tive a vontade, que eu tive a perseverança de não desistir e saber que eu tô realizada, porque eu acho que se eu não tivesse, ou se em 2016 eu não tivesse voltado pro Brasil e tipo não tivesse o apoio da minha família pra poder estar onde eu tô hoje, sei, agora eu tô realizada. Claro. Eu sei que tudo que eu passei na minha vida foi por um Valeu a propósito. pena, digamos, Valeu a pena. Valeu a pena. E algum arrependimento ao longo desse trajeto?
Não me arrependo. Eu acho que as coisas Até acontecem. os erros aconteceram. Até os erros. Eu né? acho que tudo. Porque assim, eu penso assim: se eu não tivesse reprovado, ou se eu não tivesse erros, nada do que está Claro. acontecendo agora, no momento que eu estou num momento muito bom da minha vida, estaria acontecendo. Sim. Tipo, tudo acontece como tem que ser. Então, Isso é real. sei lá, eu acho meio, será que a pessoa não mudaria algo? Não, eu não mudaria. A gente não tem controle igual Sim, da vida também. Quem sabe se eu pudesse mudar algo mais pra frente, teria Claro. outro problema ou alguma outra coisa. Não sei. A trajetória é do jeito que ela tem que ser pra gente ser quem nós somos. Sim. E se você pudesse olhar pra Águida de 10 anos atrás, o que você falaria pra ela? Sei lá, eu falei, relaxa, que tudo vai dar certo. Você vai viver muitas dificuldades, vai viver milagres, muitas coisas boas, mas tudo vai dar certo. Tudo vai ser do jeito que tem que ser claro. e tudo do jeito que eu quis. Não, demorou, né? Porque às vezes a gente tem um sonho, né? Óbvio que eu tô falando agora ligado pra medicina, mas a gente vem pra cá e a gente foca tudo só na medicina e a gente esquece de viver outras coisas da nossa vida, né? Eu acho que eu só falaria, tipo, pra relaxar e viver um pouco mais e não se importar tanto com a faculdade, mas tudo que tem que ser meu, vai ser, Claro, entendeu? tudo tem seu lugar no mundo, né? Tudo tem seu lugar. A gente fica emocionada, meio que perdida. Não, Vocês mas hoje a gente entenderam, vê, né? né, a doutora gigantesca que você é, todo o processo que você passou, a sua persistência, né, tipo, depois de reprovação de anato, ter ido pro Brasil, ter desistido, deu certo, né, na época, seu namorado, hoje seu marido, deu tudo certo, a faculdade deu e eu certo. escutei de muita gente, de gente da faculdade mesmo, gente que já estava mais pra frente. Meu, como é que você consegue? Como é que você aguenta? Eu não aguentaria, mas aguenta sim. Aguenta porque você tem um propósito, você tem um sonho. Você veio pra cá, você vem pra Argentina pra objetivo, isso, né? com esse objetivo. Então, aguenta. A única coisa que você não pode é se importar com o que as pessoas falam. Sim. Porque se você se importar com o que as pessoas falam, você não chega em lugar nenhum. Isso é verdade. Porque não é a pessoa que tá fazendo por você, Claro. é você que faz. Sempre vai ter crítica, sempre vai ter gente falando que você não vai conseguir fazer as coisas, mas... E eu acho que você expor todas esses momentos difíceis, tanto no Insta quanto agora, ajuda as pessoas que estão passando por isso ou que estão pensando em desistir, mas que têm esse sonho a seguir, porque olham você no Insta, você bem-sucedida médica maravilhosa, falam, se ela conseguiu, eu também consigo. Sim, não é fácil. Não. Eu não posso dizer porque tem gente que vai terminar a faculdade em 6 anos. Foram poucas pessoas que eu vi, porque todo mundo tem um problema em alguma matéria. Mas tem um momento que a faculdade anda. Pra mim, por exemplo, foi só o 2º ano depois. Depois foi embora, né? Eu não tive problema na faculdade. Foi isso. E quais são os seus planos para daqui 5, Projetos. 10 e 15 anos? 5 anos? Não. 10 e 15. 10 e 15, nossa, meu... Meio difícil, A longo né? prazo, Eu também acho. esses projetos. Gente. Não, vou falar futuro, assim, né? Tá, Beleza. sem tempo. Com tempo não, porque Beleza. aí você já tá me botando pressão. É porque eu uso Sob só pressão. pressão. Eu quero ser mãe, né? E eu quero ser bem-sucedida profissionalmente, né? Ter uma carreira consolidada aqui, né? Que pretendo estar aqui, se Deus quiser. Isso, né? Gente, eu acho que o meu sonho mesmo de medicina, eu tô realizada. Tá realizado, né? Sério. É agora colocar em prática o que eu vim fazer aqui mesmo e ser boa profissionalmente e ter minha família. Sim. Excelente, né? E a pergunta do milhão, né? Se você pudesse escolher uma pessoa para você tomar um café, qualquer pessoa do universo, quem seria essa pessoa? Eu escolheria meu avô, que ele já se foi, e para contar tudo que passou na minha vida, que eu sei que ele torcia muito por mim e eu tava aqui na Argentina quando ele faleceu e eu não consegui voltar pro Brasil. E isso eu acho que eu falaria com ele, que quando meu avô faleceu eu não consegui voltar e eu sonhava muito com ele, que eu tava conversando com ele, eu contava as coisas pra ele, ele não me escutava, ele não me dava bola, todo mundo falava com ele dava bola e pra mim ele não dava bola. E eu não sei se eu fiquei com isso internamente em mim, porque eu não consegui ir no velório dele.
né, por conta da faculdade, que não ia dar tempo, eu tinha que render bioquímica. E eu tomaria um café com ele. A gente perde muita coisa, né? Perde. Estando aqui. E as pessoas falam que é fácil, hein? Sim, o meu avô Sim. nesse momento tá internado também. Então, tá bem, mais ou menos. Mas eu também penso muito que Deus me livre aconteça alguma coisa com... eu acho que essa sensação é muito A gente perde sacrifício. muita coisa, Muito muito sacrifício. sacrifício. Eu lembro, a minha priminha, quando eu vim pra cá, minha priminha tava bebezinha ainda. E cada vez que eu chegava no Brasil, ela tava diferente. Às vezes eu ia fazer alguma coisa igual a última vez que eu vi ela, tipo, não era. Ela não faz mais isso, Claro. ela não é assim. Eu ficava, tá. Tipo, às vezes você parece que para no tempo e volta Sim. e tudo mudou. Sim. Esses dias eu tava falando com meu pai por vídeo. E daí ele ligou assim, sabe quando ele chega com o celular bem pertinho? Aí eu desliguei o celular e falei pra Mariana, comecei a chorar. Falei, meu pai tá velho. Tipo, cada vez que eu falo com totalmente. ele, ele tá diferente. Sim. Tipo, e a gente perde tudo isso, porque pode ser que às vezes quem tá aqui, minha irmã, por exemplo, que tá com ele todos os dias, tá com Não Ela nem se percebe. dá conta às vezes ela não disso, se dá né? conta, Claro. mas a gente que quando encontra eles, você vê que algo mudou e que você perdeu Sim. dias com eles e tudo mais. Totalmente. É por isso que esse negócio de quem vem pra Argentina buscando o caminho mais fácil é a maior mentira do mundo. Porque primeiro a Totalmente. faculdade é super difícil, é um novo idioma. E a gente perde coisas que não tem como recuperar, que é o tempo. Com as pessoas que a gente tempo ama. com família, né? Com os nossos parentes, com as pessoas que a gente ama, Sim. né? Com os nossos amigos, com todo mundo de lá, E basicamente. com certeza o seu avô está muito orgulhoso de você, onde quer que ele esteja. Tenho certeza disso. E ele virou a sua... Eu sempre falo que quando a gente perde alguém, essa pessoa vira a nossa estrela guia. Sim. Ele virou a sua estrela guia. Muito obrigada, Águida, por ter obrigada, aceitado o convite, gente. Muito obrigado por ter pelo contado convite, essa foi muito história. bom. Foi bom, obrigada pela Nossa oportunidade. conversa. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Depois a gente solta o episódio inteiro no YouTube, pra vocês assistirem bonitinho. E os cortes do nosso Insta. E no Insta da Águida também, se ela quiser. Exatamente. Tchau. Beijo! Obrigada. Ai, maravilhosa! Ai, gente. Que bom. Uma história inspiradora. Ah, pegou? Ah, não viu. Mas vocês vão... Bolinho, tá bom? E aí, Águida, se vocês Tá absurdo. O cookie! Meu cookie é o favorito.